Saudações! Bom, nesse segundo episódio de nossa trilha, a gente vai discutir se a elaboração e a execução do Plano de Contratações Anual, o PCA, de acordo com a Lei número 14.133 de 2021, é uma exigência de fato, quer dizer, todo mundo é obrigado, Brasil todo, todas as esferas, todos os poderes, se todos estão obrigados a elaborar e executar o PCA, ou se, conforme parece, é meramente uma faculdade, quer dizer, se a minha gestão do meu órgão, da minha entidade, entender por bem, entender que agrega valor, que é de interesse público, a gente faz. Se entender que não, a gente não faz, tá? E ainda, olha só, se há um meio termo entre esses dois limites do contínuo. Tudo bem? Se prepara, vem comigo. Bom, papo reto, né? Papo bem reto mesmo. PCA é uma baita de uma novidade se a gente pega o histórico aqui, né, da administração em termos longitudinais. Dá uma olhada no vídeo 1, acho que vale muito a pena aí para a gente sentir essa contextualização. Mas o que ocorre? Em termos culturais, a cultura ela tem uma baita de uma inércia. E se a gente ainda, né, trouxer à baila a cultura brasileira, a cultura do nosso setor público brasileiro, né, são as subculturas dentro. Então, realmente, nós temos, e é algo não que eu estou dizendo, tá, mas que a literatura especializada brasileira, em termos culturais, diz: a nossa cultura ela não se dá muito bem com a faceta, não pontua muito bem aí na faceta de planejamento. Então, colocar a prática, né, de todos os órgãos e entidades planejarem todas as aquisições e contratações e tudo que vai fazer durante um exercício subsequente é muito difícil. E isso daí fica muito claro quando a gente vê os planejamentos para a execução do orçamento em si, né? Por mais que tenha essa visão e essa prática, tudo, mas muitas vezes a gente pega e requenta o passado e joga para o futuro e por aí vai. Então, quando a gente fez e tentou aí, né, elaborar o melhor projeto de lei em termos de governo, isso foi levado em consideração com toda a certeza. E na discussão com o parlamento, à época, foi de assim, será que a gente vai exigir mesmo o PCA ou coloca como se fosse uma faculdade? E é óbvio que naquele momento foi, né, elevada a situação cultural. E as falas, né? Aí a época foi, olha, a gente tem que ver se colocar essa exigência como poderá, como sempre que elaborado, né, com vestes de um poder, né, pode, uma facultatividade, vamos dizer assim, já é um avanço, porque aí as normas infralegais eventualmente podem ir, né, não extrapolando a lei, mas podem recrudescer no seu âmbito esse regramento. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente logo de início? Que se uma lei ela pega e de uma vez só põe uma regra que se choca frontalmente com os costumes, com a cultura em si, isso suscita um fenômeno chamado slippage. Olha que bonitinho, slippage é um fenômeno que está traduzido como escorregamento. Quer dizer, a lei diz uma coisa, mas a realidade fala outra, tá? E aí não se dão bem. E aí o que acontece? Em geral, se descumpre a lei. E cria-se o fenômeno no Brasil, muito brasileiro, que é uma lei que não pegou. Né? Temos isso aqui, uma lei que não pegou. Para evitar isso daí, mas para já ser um avanço, foi colocado sim na lei o tal do poderá e o tal do sempre que elaborado, conforme a gente vai ver aqui em seguida. Em face disso, e ó, hoje eu vim preparado, eu tenho até um roteiro aqui, né, a cola, que eu vou dar uma olhada aqui, né, mas a sua tela vai aparecer. A lei de licitações, ela tocou o PCA em 3 dispositivos, artigo 12, artigo 18 e artigo 174.
No artigo 12, eu diria que tem o comando principal, né? Que aí fala assim, a partir dos DFDs, os documentos de formalização de demanda, né? Os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, não é deverão, poderão, na forma de regulamento, quer dizer o seguinte, se o órgão, a entidade optar por fazer o PCA, tem que seguir um regulamento infralegal. Se não tiver o regulamento infralegal, não está plenamente aderente a esse comando. E o regulamento é essencial para definir papéis, para evitar conflitos, para ter o empoderamento. Coisa que a gente vai falar mais adiante aqui nessa trilha. Mas poderão elaborar o plano de contratações anual com alguns objetivos que a gente vai discutir também mais adiante, tá? E aí você tem um parágrafo primeiro que fala o seguinte, uma vez que você elaborou, se você optou por elaborar esse PCA, ele vai ter que ser mantido, divulgado num sítio público oficial. Esse parágrafo primeiro conversa com o 174, que é o quê? Se você fez o PCA, você tem que colocar esse PCA também no PNCP, que já tem a interligação, tá? Ninguém digita nada no PNCP, mas você já tem a interligação e o PNCP tem recebido o PCA. Se você for lá pncb.gov.br, você vai acessar os PCAs, tá? E aí você tem o artigo 18, que fala, olha, o artigo 18 trata de planejamento de contratação e especificamente de ETP, do Estudo Técnico Preliminar. E é colocado aqui o seguinte, né? Lá no ETP, um dos 13 elementos do ETP é justamente a demonstração de previsão em PCA, sempre que elaborado, tá? Acabei minha cola aqui. Sempre que elaborado, você vai ter que colocar lá, assim, tem previsão de você? Não tem previsão, tá? Não tem previsão na linha tal, no código tal. Tudo bem? Então, o que a gente vê, de fato, uma leitura estrita da lei é uma faculdade. Você não é obrigado a elaborar o PCA pela lei. É óbvio, por exemplo, se a gente pega o regramento federal, né, quando a gente escreveu o regramento federal, a gente obrigou. Tá? São Paulo agora também obrigou. Você tem vários entes federativos, né, estados, municípios, que estão obrigando. Tá? Mesmo a lei pode, eles poderão, tudo bem, mas aqui deve. Isso é possível. O que não poderia é o contrário. A lei fala deverão e aqui você fala assim, não, aqui tanto faz, pode ou não pode. Isso aí é plenamente aderente à legalidade sem problema nenhum. Agora, esquece um pouco o regulamento infralegal. Será que a lei está de fato dando uma faculdade ou será que se a gente tiver uma leitura sistêmica, que é uma leitura sistêmica? Ver a lei inteira, né? Assim, entender as interrelações, essa faculdade para em pé. Vamos adiante? Bom, aqui a gente tem dois dispositivos na lei que, além do artigo 12, 18, 174, conversam diretamente com o PCA. O primeiro deles é o artigo 40, que fala, ó lá, vou pegar aqui meu nobre roteiro, o planejamento de compras deve considerar a expectativa de consumo anual. E é muito complicado você conseguir ter uma expectativa de consumo anual se você não tem o seu plano de contratações anual, tá? Então, assim, você, de certa forma, está arrefecendo, está fragilizando um comando legal, assim, né? Um dever legal. Como que eu vou planejar com base na expectativa de consumo anual se eu não tenho a expectativa de consumo anual porque eu não fiz o meu plano anual de contratações? E o que é esse planejamento que deve levar em consideração? É o seguinte, em vez de você comprar agora, acabou, compra de novo, acabou, você não tem a visão do todo. Não, já faz tudo, já põe a modalidade correta, tudo certinho, tá? E agora, talvez de uma maneira muito mais clara e impactante, nós temos o artigo 75, que fala de dispensa de licitação, e em especial o parágrafo 1º, que eu passo a ler aqui agora. O parágrafo 1º, ele trata do fracionamento de despesa, que na nova lei só tem fracionamento quando você foge da regra de licitar e cai na dispensa de licitação, em especial por valor aqui, tá? E aí, eu vou traduzir, tá? O que a lei fala? Olha, para você, caro gestor, cara gestora, né, verificar se uma compra pode ser processada por dispensa de licitação por valor, observe o somatório
do que for. Olha o tempo verbal, não é o do que foi. A lei diz o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora. A unidade gestora é um conceito orçamentário que muito se adequa ou se alia com a unidade administrativa em termos de gestão. E aí, se esse somatório, eventualmente você vai ter que fazer uma análise do somatório, realizado com objetos de mesma natureza. Em síntese, tem que ver se nesse exercício, por exemplo, o gasto que você vai ter com determinado objeto, que está aí dentro de uma mesma natureza, tudo bem? E aí a lei ela é muito clara, ela fala o seguinte, você considera a natureza do objeto como aqueles que estão no mesmo ramo de atividade. Aí é outro papo, tá? O federal colocou que isso aí é o PDM do catálogo, é outro papo. Mas basicamente é o seguinte, o que aconteceu, Você chegou uma compra para você, aí você fala, cara, será que eu posso processar por dispensa? Você tem que olhar o seguinte, olha, o que eu vou gastar, o que eu já gastei e o que eu vou gastar, o que for, no ano, com objetos de mesma natureza. Com essa linha de fornecimento, de refrigeração, por exemplo. Aí você fala, putz, eu vou gastar R$70 mil. Não pode comprar nada por dispensa. Agora, se você não tem essa visão, você está às cegas. E, eventualmente, você vai dizer, não, tudo bem, vamos comprar um ar-condicionado aí, pagar R$3 mil, R$4 mil. Bacana, tá? Bacana. Só que aí, depois, vai dar o segundo semestre, vai chegar um projeto maior, para você comprar e instalar em um monte de lugar e etc. E aí complica. E aí você fracionou. Ah, mas eu não sabia. E aí a jurisprudência já é muito clara nisso, Você não pode alegar o desconhecimento simplesmente calcado na falta de planejamento. E agora, será que é uma mera faculdade ou é outra coisa? Vamos às conclusões? Conclusão clara, Eu diria, e é uma visão pessoal, tá? Mas uma visão pessoal talvez que se alie muito do que a gente está vendo aí, o que vai ver em termos de órgãos de controle. Eu diria hoje que a elaboração e execução do PCA não é uma mera faculdade, é um poder-dever. Porque se você não fez o seu PCA, minimamente você está assumindo um risco a maior de fracionar a despesa. Vou falar de novo, tá? Se você não fez o seu PCA, não fez, você está assumindo um risco a maior de fracionar a despesa. E quando fracionar a despesa, e eventualmente um órgão de controle, numa auditoria, jogar holofote sobre isso, minimamente, a não elaboração e não execução de um PCA vai ser tomada como um agravante. Tá? Então, isso aí é claríssimo, é cristalino que é um poder-dever. Mas, Renato, mas professor, eu não consigo fazer agora, a gente está muito imaturo. Mostre a boa vontade da gestão em evoluir. E aí você tem um meio termo, entre não fazer nada e colocar o PCA lá da NASA no seu órgão, que também ninguém vai entender nada, começa a evoluir. Coloca num processo, olha, temos a intenção no próximo ano de fazer um PCA, próximo ano a gente vai fazer como piloto, a gente está levantando. Começa a jogar um pouquinho de óleo na engrenagem que está cheia de teia de aranha e precisa movimentar. Mostre a boa vontade. De fato, não uma boa vontade maquiada. Mostre a boa vontade de evoluir a gestão. Em São Paulo, primeiro ano que a gente colocou lá, o São Paulo não tinha PCA até agora. Que colocamos o PCA foi facultativo. Mas, Renato, em São Paulo, como que tá? Esse daqui, 2025, é o primeiro ano que São Paulo tem PCA. É um PCA de excelente qualidade? Olha, me surpreendeu bastante mesmo. Mas é óbvio que, como toda prática, vai ser lapidado nos próximos anos. Agora, o mais importante é começar. Esse é o mais importante, é começar. Mostre essa boa vontade em um processo. Grande abraço e até o nosso episódio 3. Fui!